Cuidados necessários. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Filipenses 3:2. Desde os primórdios da Igreja, isto é, já a partir de seu estabelecimento, a preocupação com a doutrina correta era uma das maiores preocupações dos apóstolos. A questão não era apenas plantar novas igrejas, mas fazer com que elas permanecessem cristãs. À medida que o Evangelho ia se espalhando, novos entendimentos, interpretações livres e descomprometidas com a própria Escritura e com Cristo surgiam e se espalhavam por praticamente todas as igrejas. Pessoas bem e mal intencionadas propagavam ideias contrárias àquilo que os profetas ensinavam, fazendo com que o trabalho deles se tornasse muito mais árduo. Em época quando não havia meios de comunicação, qualquer correção teria que ser in loco, exigindo grandes deslocamentos e o despendimento de tempo precioso que poderia ser usado para a implantação de novas igrejas. Paulo conhecia de perto o dano que falsos mestres e falsos ensinos causavam a uma igreja. É por isso que adverte aos crentes quanto a este risco que paira constantemente sobre o povo de Deus. Acautelai-vos é uma severa exortação ao cuidado que expressa grande perigo. Note-se que tal exortação acontece de forma tríplice e no modo imperativo. É como se dissesse: tenham constantemente muito cuidado. A forma com que se refere àqueles que tentavam impregnar a igreja com seus ensinos falaciosos também deve ser considerada. Cães, no entendimento do apóstolo, não eram os melhores amigos dos homens. Ao contrário da prática gentílica que tinha nos canídeos, animais domésticos, para o judeu era animal imundo. Eles não tinham cães de estimação e não os usavam no pastoreio, como se tornou comum em várias culturas. Portanto, ao chamar os falsos mestres de cães, denota a reprovação que paira sobre eles e o necessário afastamento que a igreja deve ter deles. Maus obreiros indica aqueles que trabalham para o mal, não aqueles que não fazem o seu serviço direito. A falsa circuncisão é a única designação que nos dá uma pista de quem Paulo está falando. Trata-se dos chamados judaizantes, que pretendiam usar o grande avanço do Evangelho para fazer dos recém-convertidos judeus. Diziam que, para que um gentio se tornasse cristão, precisava primeiro ser judeu, adotar as leis e a circuncisão. Em nossos dias, é inegável que também temos os nossos falsos mestres e falsos ensinos. Um meio que eles têm utilizado frequentemente é a exposição da mídia, ou seja, especialmente por meio de televisões. Crentes acomodados muitas vezes preferem ficar em casa assistindo cultos onde muita coisa é dita, mas não há exposição verdadeira das Escrituras. Por isso, a advertência de Paulo também está sobre nós. Temos a responsabilidade de voltarmos sempre às Escrituras para examinar se aquilo que cremos é o que diz a palavra de Deus. Sejamos responsáveis, tanto individual quanto coletivamente. Em outras palavras, nosso zelo deve ser não apenas quanto ao ensinamento que aceitamos e interiorizamos no coração, mas também aquele que nossa igreja, aquela à qual pertencemos, tem assimilado. Façamos a nossa parte como filhos de Deus em um mundo que se mostra cada vez mais afastado de Deus. Que o Senhor nos ajude a sermos fiéis, não apenas naquilo que fazemos, mas no objeto da nossa fé. Que assimilemos apenas a tua palavra e bebamos da única fonte de águas cristalinas,
não turvada por raciocínios humanos. Tenha um excelente dia na presença de Deus, Reverendo Jair de Almeida Júnior.